O nome dele se tornou um insulto, um sinônimo universal para a traição. Durante 2 milênios, ele foi retratado como a encarnação do mal, o homem que vendeu o Filho de Deus por 30 moedas de prata. Mas a verdade é mais perturbadora do que a lenda. Judas Iscariotes não era um demônio infiltrado. Ele foi escolhido, ele foi amado. Ele comeu no mesmo prato, dormiu sob as mesmas estrelas e expulsou demônios em nome de Jesus. Como um dos 12 homens mais próximos de Cristo se torna o arquiteto da sua morte, foi ganância, foi desilusão política ou foi algo ainda mais sombrio? Hoje, nós vamos investigar a vida, o nascimento, a mente e o fim trágico do apóstolo maldito. Esta é a história completa de Judas Iscariotes. Para entender Judas, precisamos começar pelo seu sobrenome, Iscariotes. Diferente de Pedro, Tiago, João e os outros, que eram galileus, pescadores rudes do norte, a maioria dos historiadores concorda que Iscariotes vem do hebraico Ishkeriot, que significa homem de Queriote. Queriote era uma cidade na região da Judéia, ao sul, terra de gente considerada mais sofisticada, mais urbana e mais próxima do centro religioso de Jerusalém. Isso significa que, desde o primeiro dia, Judas era o estrangeiro do grupo, o único não galileu. Ele provavelmente tinha um sotaque diferente, uma educação diferente e uma visão de mundo mais cínica do que os pescadores do norte. Há ainda uma segunda teoria, mais sombria, de que Iscariotes venha de Sicari. Os sicários eram um grupo extremista de judeus assassinos que usavam adagas escondidas para matar romanos em multidões. Se essa teoria for verdade, Judas não era apenas um homem urbano, mas um revolucionário político violento desde o início. Por que Jesus chamaria um homem assim? A Bíblia não detalha o momento exato do chamado de Judas, como faz com Pedro ou Mateus. Ele simplesmente aparece na lista dos 12. Mas sabemos qual era sua função no grupo. Segundo o Evangelho de João, Judas era o tesoureiro. Ele carregava a bolsa de dinheiro. Isso nos diz duas coisas cruciais sobre sua personalidade. Primeiro, ele tinha habilidades administrativas. Ele era bom com números, organizado, alguém em quem o grupo confiava para gerenciar os poucos recursos que tinham. Segundo, e mais tragicamente, essa função revelou sua maior fraqueza. João escreve explicitamente que Judas era um ladrão e que costumava tirar para si o que era colocado na bolsa. O homem encarregado da confiança já a estava quebrando aos poucos, muito antes da grande traição. Durante 3 anos, Judas viu os cegos verem, os paralíticos andarem e Lázaro sair do túmulo. Ele viu o poder de Deus. Então, o que mudou? Muitos teólogos acreditam que a motivação de Judas não era apenas dinheiro, mas decepção política. Como um judeu fervoroso, ele esperava que Jesus fosse o Messias guerreiro que expulsaria os romanos com espada e fogo. Mas Jesus falava de dar a outra face. O ponto de virada acontece em Betânia. Maria unge os pés de Jesus com um perfume caríssimo. Judas se revolta e diz: "Por que este perfume não foi vendido por 300 denários e dado aos pobres?" João nos diz que ele não se importava com os pobres, mas que queria o dinheiro na bolsa. Jesus o repreende. Naquele momento, algo quebrou dentro de Judas. O Messias que ele seguia não ia começar uma guerra. Ele ia se entregar para morrer. Para a mente pragmática de Judas, isso era um desperdício. Era uma falha. Judas procura os principais sacerdotes. A pergunta dele é fria: "O que vocês estão dispostos a me dar se eu o entregar a vocês?" Eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Não era uma fortuna. Pela lei de Moisés, 30 ciclos de prata era o preço de indenização a ser pago se um boi matasse um escravo.
Judas vendeu o mestre pelo preço de um escravo morto. Na última ceia, o momento mais tenso, Jesus entrega o pedaço de pão a Judas. O Evangelho diz: tendo Judas tomado o bocado, entrou nele Satanás. Ele sai para a escuridão. Poucas horas depois, no jardim do Getsêmani, ele lidera a tropa. Ele havia combinado um sinal, um ato de afeição transformado em arma. Aquele a quem eu beijar, é ele. O beijo de Judas, o ato final da hipocrisia. O que acontece depois é o colapso total de um homem. Quando Judas viu que Jesus havia sido condenado, a realidade o atingiu. Mateus conta que ele foi tomado de remorso. Ele volta aos sacerdotes e tenta devolver as moedas, gritando: "Pequei traindo sangue inocente!" A resposta deles foi fria: "Que nos importa? Isso é lá com você." Judas joga as moedas de prata dentro do templo e sai dali, sozinho. A Bíblia nos dá 2 relatos sobre sua morte. Mateus diz que ele se enforcou. O livro de Atos adiciona detalhes gráficos, dizendo que ele caiu e seu corpo se rompeu ao meio. De qualquer forma, foi um fim violento, solitário e sem esperança. Os sacerdotes pegaram as 30 moedas e compraram o campo do oleiro, que ficou conhecido como Aceldama, o campo de sangue. Mas a história não podia terminar com um lugar vazio. O número 12 representava as tribos de Israel. Para a igreja nascer, o círculo precisava ser fechado. Poucos dias após a ascensão de Jesus, Pedro se levantou. A condição para o sucessor era clara. Precisava ser alguém que tivesse acompanhado Jesus, desde o batismo até a ressurreição. 2 nomes foram apresentados: José Barsabás e Matias. Eles oraram e lançaram a sorte. A sorte caiu sobre Matias. Judas Iscariotes foi substituído. Enquanto seu nome se tornou um aviso eterno sobre a perdição, a igreja primitiva seguiu em frente. A obra de Deus não depende de nenhum homem. Mas a tragédia de Judas nos lembra que é possível estar perto da luz e, ainda assim, escolher a escuridão. Se você gostou e puder, curta e compartilhe. E para não perder as próximas histórias, se inscreva no canal.